Hoje em dia existe uma preocupação muito grande com estética corporal. Quando a gente pensa em um físico ideal, normalmente vem à cabeça músculos desenvolvidos e baixo percentual de gordura. E para isso, em termos de treinamento, a musculação com foco em hipertrofia é uma das estratégias mais utilizadas. Mas o que quase ninguém te fala é o seguinte: ganhar massa muscular pode melhorar seu desempenho ou piorar, dependendo do esporte. Então a pergunta é: hipertrofia muscular ajuda a melhorar o desempenho esportivo? A resposta é: depende. Primeiro, vamos alinhar o conceito. Hipertrofia muscular representa o aumento do tamanho muscular. Na estética, a lógica geral é simples: mais músculo, mais volume, maior destaque muscular. Mas no esporte, a lógica muda. Exceto no fisiculturismo, o desempenho não é avaliado pela aparência. Ele é avaliado pela função. Por exemplo, por quem é mais rápido, quem produz mais força, quem sustenta melhor o esforço. E tudo isso depende da força aplicada ao movimento. A hipertrofia pode ajudar porque músculos maiores podem apresentar maior potencial de produção de força. Embora isso possa não ser absoluto, dependendo de fatores fisiológicos e biomecânicos. Para exemplificar, mesmo não sendo evidência direta sobre hipertrofia, dados em arremessadores de peso mostram associações positivas fortes e muito fortes entre massa magra e desempenho. Comparativamente, atletas de maior rendimento apresentando, em média, mais massa magra. Empiricamente, isso é muito evidente no arremesso de peso. Além disso, na prática do treinamento, fases de hipertrofia podem ajudar a sustentar níveis mais altos de força ao longo do tempo. Ou seja, a hipertrofia pode funcionar como base para a força. Só que existe um detalhe crucial: não é só produzir força. Grande parte dos esportes exige produção rápida de força. Isso envolve a taxa de desenvolvimento de força. Pense em situações reais: um sprint, um salto, uma mudança rápida de direção. Você tem muito pouco tempo para aplicar força. Então, não adianta ser forte se você não consegue usar essa força no tempo que o movimento exige. E nem sempre o aumento de massa muscular melhora diretamente essa capacidade de produzir força rapidamente. Se você pensa em ações como salto ou arremesso, mais força aplicada costuma gerar maior impulso, maior velocidade de saída. Resultado possível: maior altura e distância alcançada pelo implemento ou pelo corpo. Aqui a hipertrofia entra como estratégia indireta de rendimento. Agora vem a divisão central. Existem esportes onde a hipertrofia pode ajudar e esportes onde ela pode atrapalhar. Em tarefas esportivas com maior demanda de força e potência, por exemplo, arremessos, saltos, no soco, ter mais massa muscular pode ser vantajoso, porque tende a aumentar a força absoluta e a capacidade de gerar mais impulso. E como a manifestação de mais força e potência acompanha uma dinâmica intermitente no esforço, o custo energético tende a não dominar o desempenho. Na prática, por isso atletas que necessitam de níveis mais elevados de força e potência não necessariamente evitam ganhar peso, manipulam isso de forma estratégica. Agora, nos esportes ou tarefas de endurance, por exemplo, na corrida, no remo, no ciclismo, mais massa muscular pode virar um problema. E aqui entra um conceito-chave: exigência relativa. Imagina, você produz 2.000 newtons de força máxima e precisa de 800 newtons para sustentar o ritmo. Isso é 40% do seu máximo. Agora você ganha massa corporal sem aumentar a força. A exigência sobe para 850 newtons, por exemplo. Agora você se relaciona com 42,5% do seu máximo. Resultado: maior esforço relativo. Possível maior recrutamento de fibras musculares menos resistentes à fadiga. Maior custo energético e pior economia de movimento. Em resumo, fazer a mesma tarefa com mais custo. E aqui está o ponto mais importante de todo o vídeo. Muitos esportes não premiam quem é mais forte, mas quem é mais forte em relação ao próprio peso corporal. Isso é força relativa. Força relativa é o produto da força absoluta dividido pela massa corporal. Se um indivíduo levanta de modo máximo 200 kg no agachamento e pesa 100 kg, a força relativa dele neste exercício é 2, mas o impacto disso vai além da conta. O corpo, em muitos esportes, é o próprio objeto que precisa ser deslocado. Então, quando você ganha massa, você pode até aumentar a força, mas também aumenta a carga que precisa mover. Se a força não sobe na mesma proporção, sua força relativa piora. E quando isso acontece, cada passada tende a custar mais, cada remada tende a exigir mais esforço, o movimento tende a ficar menos eficiente. Isso pode ter implicações
reações negativas a economia de movimento, tempo até a fadiga, desempenho. Não basta ficar mais forte, você precisa ficar mais eficiente em relação ao peso do seu próprio corpo. E ainda tem um outro fator, lei da inércia. Mais massa, mais resistência à mudança do estado, seja de movimento ou repouso. Pensando num carro em movimento, parar a 10 km por hora é fácil. Parar a 100 km por hora é muito mais difícil. Com mais massa, acelerar e desacelerar fica mais custoso. Mais massa aumenta a inércia, ou seja, mudar o movimento ou tirar do estado de repouso fica mais difícil. Em esportes de combate, isso pode ser vantajoso, porque mais massa pode dificultar ser deslocado, aumentar o controle sobre o adversário, desestabilizá-lo mais facilmente pelo uso do próprio corpo. Aqui o peso corporal pode ser um aliado direto. Se ganhar massa muscular ou corporal não é interessante, o caminho é aumentar a força por fatores neurais, porque fisiologicamente a força depende de fatores musculares, fatores neurais. E ganhos de força por fatores neurais não exigem aumento de massa muscular. Exemplo simples: você agacha com 120 kg nas costas e pesa 60 kg. Força relativa igual a 2. Agora imagina, você aumenta sua força para 140 kg, sem mudar o peso corporal. Sua força relativa sobe. E isso pode ser crucial para o desempenho, inclusive para a endurance, como já mencionado. Agora pensa no seu caso. Ganhar mais massa muscular hoje te ajudaria ou te atrapalharia? Então o ponto central é: hipertrofia muscular na preparação esportiva não é basicamente boa ou ruim por si só. Ela depende do contexto. Em alguns esportes, vantagem, em outros, custo. E o que define isso é exigência da modalidade, relação entre a força e o peso, custo energético. O erro não é ganhar massa muscular, é treinar hipertrofia sem considerar o que o seu esporte exige.